Boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal JS TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista Estema, tô chegando nessa tarde com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado, um vídeo exclusivo pra falar sobre o Clube do Remo, né? Que agora já sabe quem vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Será que vem ou não vem técnico? O presidente prometeu e não cumpriu. Quem vai ser o novo técnico da equipe do Remo? E o Marcos Braz, fica ou não fica? Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Já chega deixando o like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Então, ó, deixa o like, inscreva-se, verifica se realmente você está inscrito aqui no nosso canal, porque é muito importante a sua inscrição, faz com que a gente cresça cada vez mais, tá bom? Vamos às informações? Cara, eu trouxe no último vídeo aqui ontem, que o vídeo não pegou muito, né, porque estava numa final ali de Mundial, enfim, um momento... não pegou o vídeo de ontem, tá? Então eu quero só reproduzir aqui o que foi falado no vídeo de ontem para você que tá com a gente aqui, é de que o presidente, o Tonhão, do Remo, ele prometeu que na segunda-feira o Remo iria resolver a situação do treinador, e até agora nada. Hoje, meus amigos, dia 18, hoje dia 18 de dezembro, e já acabou o Mundial de Clubes, tá para finalizar, ontem foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Brasileirão já acabou, há muito tempo que o Remo sabe que vai jogar o Campeonato Brasileiro e simplesmente o Remo não definiu quem vai ser o técnico. E mais preocupante que isso, que não definiu quem vai ser o técnico, não definiu se o Marcos Braz fica ou não fica. Eu acho que passa muito por isso. O Marcos Braz para definir quem vai ser o técnico e, consequentemente, para fechar com o técnico e depois, de alguma forma, o técnico já dá uma lista para poder definir quais serão os reforços. Não tem reforços plausíveis, nem o reforço que foi anunciado previamente, que é o Aleph Manga, foi anunciado oficialmente. Então, assim, o Marcos Braz se antecipou quanto a isso, e mesmo assim, ainda não foi oficiado, aliás, não foi oficialmente anunciado o Aleph Manga. Então tá preocupante. A situação do Remo, para mim, tá preocupante, porque o Remo tá demorando muito para fazer algumas definições que já eram para ter sido feitas. Foi o que eu disse no vídeo de ontem. Eu falei o seguinte, olha só, o Remo já é um time que tá começando atrás de todo mundo. Pô, mas como assim, Jonas? Que subiu o Curitiba, que subiu o Atlético Paranaense, que subiu, a Chapecoense. Cara, esses times já frequentaram a Série A, eles sabem como é que funciona. O Remo também, mas há 30 anos atrás. Então, assim, o Remo subiu com a última vaga, né? Se você for olhar o elenco do Remo, teve perdas significativas. Se você for olhar o time do Curitiba, o time do Curitiba não teve perdas significativas, muito pelo contrário. Teve contratações significativas, tanto que contratou o Pedro Rocha, né? E dentre outros que chegaram lá. Quando perdeu o Moza, foi lá e já fechou com o novo treinador rapidamente. Cara, fechar com um treinador é um passo que tem que ser dado rapidamente, porque o planejamento passa muito nas mãos do treinador. Porque qual é a característica do treinador? Como é que ele joga? Né? O que ele quer? Isso tudo vai influenciar na hora que você for para o mercado para fazer a contratação. E o Remo tem demorado demais, e isso pode impactar no Campeonato Brasileiro. E o Marcos Braz, cara, fica ou não fica, né? E aí essa permanência ou não permanência do Marcos Braz, ela não só impacta nos jogadores que estão para chegar, como nos jogadores que têm contrato findando, que precisa de um negociador para saber se vai renovar ou se não vai renovar. Eu vou dar um exemplo claro aqui. O Remo está tentando a contratação em definitivo do Diego Hernandes, que é um bom jogador que está emprestado aí pelo Botafogo, né? Ele foi um dos destaques da campanha do acesso. Então precisa, assim, aí como é que o Marcos Braz vai se empenhar ao máximo em negociar com o Botafogo a permanência do Diego Hernandes se o Marcos Braz nem sabe se ele vai estar empregado? Tá rolando um papo do Marcos Braz no Internacional de Porto Alegre. Então, cara, o Remo tem que agilizar isso antes. O Remo precisa correr contra o tempo, porque essa demora vai impactar lá na frente, tá? E como eu trouxe a informação do Diego Hernandes, o Remo está em conversas aí com o Botafogo para a contratação em definitivo do atacante, tá? Ele está emprestado aí no clube até junho de 2026. A negociação gira próximo dos 2 milhões de dólares. A informação foi confirmada aí pelo GE lá do Pará. Ainda de acordo com a apuração, né, a diretoria azulina estaria disposta a envolver o lateral Cadu, que está emprestado ao Glorioso também até o meio da próxima temporada. Com opção de compra fixada em 950 mil dólares, as conversas ainda estão em estágio inicial. Tá? O Diego Hernandes, meus amigos, foi um dos destaques do Remo na campanha do acesso do clube para a Série A. Ele que tem 31 anos. Aliás, o acesso para a Série A após 31 anos, tá? Ele que é titular absoluto desde que chegou ao clube, né? Em julho, o atacante fez 14 partidas, marcando 3 gols e dando 2 assistências. Um dos gols foi nos últimos minutos do Repá,
né, do segundo turno da Série B, quando a vitória do Leão por 3-2 numa belíssima cobrança de falta. Eu vi esse lance, cara, foi no último minuto, ele cobrou a falta, um golaço, enfim, porra, foi espetacular, né? Foi o primeiro jogador a marcar um gol no Clássico usando a simbólica camisa 33, tá? Que se remete ao tabu de jogos em que o Remo ficou sem perder para a equipe do maior rival desde a época de 1990, tá? Na década de 90. Então, a camisa 33 que veste aí o Diego. Ele foi contratado em 2023, né? Junto ao Montevideo Wanderers, né? O Diego Hernandes pouco teve espaço aí no Botafogo, atuando 24 partidas em 2 temporadas com apenas um gol marcado. Em 25, ele foi emprestado para o León, do México, né? E ao Everton do Chile, antes de ser cedido ao Remo para a reta final aí da Série B. Então o Remo vai tentar aí colocar o lateral, lá do Remo no negócio, para tentar ficar com o Hernandes para a próxima temporada, agora de forma definitiva, tá? A próxima temporada que, como eu disse, está gerando preocupação por conta da falta de planejamento e demora nas definições da equipe do Remo, até porque já saiu até mesmo uma prévia da tabela do Campeonato Brasileiro do próximo ano, tá? O Leão vai estrear dia 28 e 29, aliás, entre 28 e 29 de janeiro, fora de casa contra o Vitória no Barradão. O primeiro jogo em casa será na segunda rodada, entre 4 e 5 de fevereiro contra o Mirassol. Então já se sabe que o Remo vai estrear contra o Vitória fora e o primeiro jogo no Mangueirão vai ser contra o Mirassol, jogo difícil contra o Mirassol na segunda rodada, tá? Então, a CBF ela divulgou, né, na última segunda-feira, dia 15, a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro da Série A. O primeiro adversário do Remo, após 32 anos distante da elite, será o Vitória, dia 28 ou 29, aí, o jogo vai ser no Barradão, tá? O primeiro compromisso remista como mandante está marcado para a segunda rodada, programada entre 4 e 5 de fevereiro, em duelo contra o Mirassol. Na 19ª rodada do primeiro turno, o Leão Paraense viaja para poder encarar o Corinthians, tá? Enfim, portanto, a última partida da Série A de 26 será em Belém contra o Timão. Então, só para recapitular, o primeiro jogo, tá, vai ser contra o Vitória no Barradão. O primeiro jogo em casa vai ser contra o Mirassol. E aí vai fechar o primeiro turno, né, em Belém contra o Corinthians, tá? Na 19ª rodada. Então, se vai fechar o primeiro turno em Belém contra o Corinthians, a última rodada do campeonato, lá no final do ano, vai ser contra o Corinthians em São Paulo. A CBF também ela divulgou, meus amigos, o regulamento específico da competição e do plano geral de ações. Os documentos detalham datas prévias, mando de campo, né, de todos os jogos das 38 rodadas da Série A, sem definição ainda dos estádios, e oficializam mudanças importantes na regra do torneio. Uma das principais alterações envolve o limite de partidas para que jogadores possam trocar de clube durante o Brasileiro. Até a edição de 25, né, um atleta só podia se transferir se tivesse disputado no máximo 6 jogos, tá? A partir de 26, esse número dobra, o limite passa a ser de 12 partidas. Outra mudança foi na distribuição de vagas para Libertadores, com 5, né, ao invés de 6 classificados via Série A, enquanto que o vice da Copa do Brasil também passa a ter direito à vaga preliminar. Então, são mudanças significativas para quem vai para Libertadores e eram 6 jogos o limite para um atleta trocar de time, agora são 12 jogos. 12 jogos, então até facilita aí uma mudança de rumo de alguns atletas e de alguns clubes dentro do mercado de transferência, tá bom? Você que está comigo aqui no JS, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelmer, sou JS TV, forte abraço para você, valeu!